Bem-vindos ao Conversas Afiadas dessa semana. Hoje temos a honra e a presença de trazer um convidado ilustre aqui, o ex-presidente do Inter, mas eu vou tratar como presidente, tá? Uma vez presidente, sempre presidente, Giovanni Luigi, muito obrigado pela presença. Não, eu que agradeço a oportunidade, já conheci o Thiago, o Rafael, e ultimamente eu venho sendo convidado, né, nos últimos anos para alguns programas, para alguns podcasts, e para mim é uma alegria estar aqui com vocês. E vamos falar sobre vários assuntos internacionais. Não, porque como eu falei, né, antes do programa, eu estava fazendo uma repassada na tua biografia, tu participou de praticamente todos os eventos da história recente do Inter, assim, tu tava lá, né? Então... É verdade. A gente, na verdade, em 2002, no fim de 2001, a gente se elegeu, né? O nosso candidato era o Fernando Carvalho, ele ficou 5 anos lá, e eu estava junto, aí ele me convidou para ser vice-presidente, e até a gente, na primeira vez, a gente concorreu em 98 e perdeu a eleição. E depois, de novo, a gente foi concorrer, mas aí o Perondi quis ser candidato, etc. A gente retirou a candidatura, então. E aí, no final de 2001, de novo, a gente se candidatou e aí o movimento político que a gente tinha formado se elegeu e a partir dali ficamos bastantes anos ali, até um dia eu chegar à presidência. Foi um tempo em que eles tiveram bastante sorte. A sorte ajuda, né? E tudo isso depois da vinheta. Aqui no Sicredi é diferente. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Este programa é um oferecimento de Sicredi Agência de Charqueadas, Vitrine do Doce, Interstory Rodoviária, Gabriela Medeiros Designer, João Aze Quiropraxista e Meni Arquitetura. Links na descrição ou no QR Code. Então, agradecer aos nossos patrocinadores, principalmente ao nosso patrocinador master, Sicredi. Não é só dinheiro, é ter também com quem contar. Agradecer também a Vitrine do Doce, que nos mandou essa cesta de doces para hoje. Giovanni, fica à vontade, é para degustar. Tá bom. Ela disse que... Vamos aproveitar, então. Isso aí. Só veio a fitinha azul aí, mas... Sabe que o azul é bom ter o azul, sabe por quê? Eu aprendi, né? Eu sou uma pessoa que eu não posso... Se eu saio, às vezes, com azul, né? E na rua, passa um colorado e mexe comigo. Presidente, sou de azul. Né? Aí eu aprendi a sair dessa. Eu digo assim, é a segunda cor que me dá mais alegria. Olha só. Respeito ao convidado, a gente vai rir. É a segunda cor que me dá mais alegria. Quando perde, Claro. me dá alegria, então. Mas é isso, faz parte. Aqui no Rio Grande do Sul, essa província é assim, né? Sim, A rivalidade é muito grande. uma vez eu tava conversando com um vendedor de carros, ele disse que até na venda de carros isso impacta. Tipo, gente, não vou comprar carro vermelho porque eu sou gremista. É muito comum. Não, com certeza. É comum, sim. Deve ser de várias histórias. Né? Embora tem pessoas que nunca ligaram, né? Tipo o Renato Portaluppi, ele gostava de andar de vermelho. Aí... E agradecer também João Pedro Aze, quiropraxista. Agradecer Meni Arquitetura e Gabriela Medeiros, designer. Então, Giovanni, como a gente vinha falando antes da vinheta, deixa eu abrir aqui para ficar mais acessível para ti. Tu tá aliás, não tá desde 92, porque eu dei uma passada ali nas suas entrevistas. Sim. Vamos começar do começo. Tu primeiro se arriscou como jogador, então. Eu, na época das escolinhas, eu joguei um ano lá, quase um ano. Meu pai era contra, totalmente contra, né? Mas eu estudava de manhã e fui de tarde, né? Era um sonho. O pessoal do bairro, porque terminava o carnaval, tinha uma peneira, que eles chamavam. Uhum. E aí o pessoal do bairro foi tudo se candidatar lá para passar na peneira. Ficava a tarde inteira ali, ele botava 15 minutos um de cada lado lá, montava um time de um lado do outro. E aí eu passei, e aí eu fiquei um bom tempo, né? A maioria das vezes até eu era reserva, né? E a posição era qual? Eu sou canhoto, né? Então eu jogava ou de lateral esquerdo ou de ponteiro esquerdo na época.
Não, ponteiro tem que saber jogar. Lateral já dava na E minha. aí fiquei quase um ano, mas não era para tanto assim, né? E até tem um livro que eu conto ali, que eu disputei um Grenal, né? Uma coisa que eu nunca esqueci. Eu disputei um Grenal e nós estávamos perdendo por 1-0, quase até o final do jogo, e eu fiz o gol do empate. Não foi grande mérito meu, porque a bola ficou batendo na área e chuta aqui e dali, ela sobrou assim, eu praticamente empurrei ela para dentro do gol, né? Mas é uma coisa que tu acaba nunca mais esquecendo. Claro, imagina. E qual era a categoria da época? É que mudou, eu tinha 14 anos. Eu acho que era infanto juvenil, uma coisa assim. Seria um sub-15. Seria um sub-15 hoje. Eles mudaram, né? Tinha juvenil, juniores. Mas aí tu acha que se tu desse uma insistidinha ali, tinha futuro? Acho que não. Não? Não, acho que não. Acho que não. Mas é uma coisa que tu nunca mais esquece, sabe? Eu acho que foi legal porque tu nunca mais esquece. É uma coisa que te marca muito. E daí que veio o amor pelo Inter. Aí eu me lembro quando tinha às vezes um aniversário de criança, assim, né? Tu tem lá, até antes de jogar no Inter, né? Tinha um aniversário, vai passar o jogo na TV, eu ficava vendo o jogo e não ia no aniversário, ou ia depois. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. E aí, sempre acompanhando de longe. E aí teve uma época que o Inter não ganhava quase, uma dificuldade. E aí um conselheiro do Inter, o Moisés Tornaim, já falecido, ele na época resolveu convidar na casa dele várias pessoas, né, para ver se nós não incorporávamos algum movimento político para tentar entrar na gestão do clube e tentar administrar o clube. E foi aí que então a gente perdeu a primeira eleição, a segunda eu considero que perdeu, se bem que a gente retirou a candidatura para deixar bem à vontade. O Peronde tinha sido presidente da Federação de Futebol, né? E aí no final de 2001 a gente ganha a eleição. O Fernando Carvalho era o vice-presidente. Tivemos o primeiro ano, 2002, muito ruim, quase o Inter caiu. Mas era uma herança bem complicada, né? Foi a pior época financeira da história do Inter, acredito eu. Recente, pelo menos. E não tinha jogadores também, né? E a gente cometeu um erro, porque a gente fez contrato, a maioria do pessoal fez contrato de 1 ano só. E aí o jogador, tu imagina, né? Tá na metade do ano, falta 5, 6 meses para terminar o contrato, ele já tá pensando, ele não tá focado naquilo. Uhum. Então a gente aprendeu que não podia fazer isso. Então no final de 2002 a gente, ou jogadores da base ou mesmo jogadores que vinham de fora, a gente fez contrato de 3 anos, 4 anos. É que nessa época, se eu bem me lembro, foi bem a transição para Lei Pelé. Sim. Que eu acredito que muito bom isso até, porque pouco é falado, né? Eu acho que um dos segredos do sucesso do Inter foi que foi o primeiro time que começou naquela época a já se antever e entender a lei, porque o Grêmio sofreu muito tempo por isso. Sim, foi um grande mérito da gestão ali naquele momento, foi de entender, fazer essa leitura, né? Até porque o Fernando Carvalho é advogado, né? Então ele tinha mais condições de estudar e tinha duas pessoas que ajudaram muito ele na época, Roberto Sigman, que também era advogado, e o Carlos Papaléu, também advogado, e isso foi um grande mérito do clube, né? E unido a isso as categorias de base. Ah, sim. Tanto é que eu não me lembro se agora foi até 2015 ou 2016, o Inter foi por 10 anos seguidos o clube que mais faturou com venda de jogadores para o exterior. Porque a nossa moeda é 6 vezes, ou 5 se for dólar, 5, 6 vezes, né? Hoje está em 6, 6 por 1, 6,5 se for euro, né? Então, claro que sempre tem um interesse de vender para o exterior jogadores. E o Inter se tornou um clube formador e começou na nossa gestão. Começou com o Diogo Rincon, foi o primeiro jogador a ser vendido. Diogo Rincon. $1 milhão na época, que era muito dinheiro. Depois veio Daniel Carvalho e tantos outros que a gente acabou eles dando resultado esportivo, ou seja, dentro de campo, com
com vitórias, com títulos, e depois o resultado também financeiro. Esses guris da base aí, eles eram oriundos daquele time da base do Inter campeão no mundo. Alguns deles, sim. Que era o Diego, o Diogo. Ainda eram mais daquele time, eu acho, né? Ainda era daquele time. E vocês vejam como é que aquele time ajudou, porque depois, quando o Tinga estava jogando em 2005, final de 2004, o Tinga já estava jogando há 1 ou 2 anos no Sporting de Portugal. E nós tínhamos interesse em contratar ele. E eu fui a Lisboa na véspera do Natal, um frio, foi a primeira vez que eu fui para a Europa, assim, sabe? Todo deslumbrado. Até tem uma passagem interessante. Quando eu chego no aeroporto, eu desço, aí já tinha um hotel reservado, aí eu fui para pegar o táxi para ir para o hotel. E aí eu chego, tem uma fila de táxi, tudo Mercedes. Tudo era Mercedes. Aí eu não vou pegar uma Mercedes, o Inter ia pagar tudo, mas eu não vou fazer o Inter gastar para me estar levando a beleza aqui de Mercedes, né? Aí eu voltei, sendo que lá se fala português, apesar do sotaque, eu falei para ele, olha, eu gostaria de pegar um táxi, para onde que eu vou? Aí a pessoa disse assim, não, mas o senhor está vindo ali, é ali os táxis. Ele falou, não, mas eu queria outro táxi, aí é Mercedes, não tem porquê, eu não quero uma coisa, eu vou pro hotel. Aí ele estranhou, ele disse assim, não, mas aqui todos é Mercedes, aqui não tem, são todos Mercedes. Foi Sim, eu choque. Eu fiquei impressionado, aí eu peguei a Mercedes e fui. Aí chegando no hotel, o Argel, que hoje é treinador, ele era zagueiro do Benfica. Aí demorou um tempo, eu estava no hotel, subi e tal, daqui a pouco me toca lá no quarto, olha, tem 2 pessoas querendo falar com o senhor. Eu não estava esperando ninguém, eu cheguei de noitezinha, né? O Otacílio, que foi um volante do Grêmio, e o Argel. Aí ele disse, não, Argel, não sei o que e tal. Eu fiquei assim, então eu vou descer. Aí era o Argel e o Otacílio. Aí ele disse, não, saiu uma matéria aqui que o presidente do Inter ia vir e tal, mas não era era vice, né? Era o vice-presidente. Aí me convidaram, o Argel foi maravilhoso, me convidaram para jantar num lugar que talvez depois eu lembre o nome, camarões, lagostas, peixes, assim, sabe, de frutos do mar, a gente foi, tomou um vinho. Ele feliz porque o Argel foi formado no Internacional. Ele foi formado, então ele viu a notícia. E é isso. Aí quando eu fui contratar o Tinga... Mas tu foi diretamente já pra... Sim, nós já tínhamos conversado. Era pra fechar o negócio. Era pra fechar o negócio. O Sporting tava... É que tu falou no Diogo, né? E o Sporting tava de olho num desses jogadores. E a gente estava disposto para trazer o Tinga, que era um jogador pronto, fazer algum negócio envolvendo dinheiro e envolvendo um jogador. Né? No fim, foi negociado o Labarte. Nossa! No fim, lá na conversa, daqui e dali, foi o Labarte. Só por isso aí vocês já merecem um título. O Labarte, capaz? Não, e eu logicamente... Mas jogou no Grêmio depois? E eu ligava, na época as ligações eram bem mais difíceis, né? Mas eu ligava pro Fernando e dizia, olha... Labar, não, pode vender. E aí, e vocês vejam como os valores mudaram. Na época, a gente trouxe o Tinga por 300 mil euros. 300 mil euros. Nossa. Em 3 parcelas de 100 mil euros. Parcelado. Bem, eu não me lembro se foi a cada 6 meses, assim, cada parcela que vencia. E o Tinga veio para cá e, bom, a história mostra, né? Até hoje ele é idolatrado, é uma pessoa que eu tenho relação, já foi lá em casa, é uma pessoa extraordinária, tem uma cabeça maravilhosa e ajudou muito o Internacional. E como que vocês chegaram, assim, na época, ao nome dele? Não, era indicação? Não, primeiro que a gente acompanhava ele aqui, depois ele foi emprestado pro Botafogo, foi pro Japão, né? Foi para o esporte, jogos lá de Portugal, da Europa é mais fácil de acompanhar. Do Japão a gente ficou sem condições de acompanhar muito na época. Né? E a gente via que ele tinha um potencial grande, tinha condições, e nós precisávamos de um jogador de movimentação que fazia
tipo um segundo, terceiro volante que abastecia os zagueiros, mas também recompunha. Bem específico, né? Que ele fazia muito bem. Ele é um motorzinho, era um Muito jogador difícil de achar. muita movimentação, muito fôlego, inteligente, e é isso. Era tipo que era o Mineiro pro São Paulo naquela época. Eram dois caras assim fora da... É parecido, uma movimentação parecida com a do Mineiro. Mas eu digo assim, na questão do tabu, porque o Tinga, Grêmio, já se sabia que ele era colorado, já tinha esse zum ou foi uma conversa? Não. Porque é mais difícil, acredito eu, chegar num cara que era identificado. O Tinga foi campeão pelo Grêmio já nesse momento. Sim. Mas na verdade a gente vinha acompanhando e tentou, né? A gente estava tentando trazer ele, estava com vontade também de voltar para cá, né? Só depois que a gente ficou sabendo que ele era colorado. Tu vê, deu muito certo. Tanto é que o Tinga se declarou e hoje é um dos poucos casos, eu acho, assim, que não... O cara é campeão dos dois times. Acredito que a torcida do Inter, claro que idolatre mais ele que a do Grêmio, mas não se ficou uma coisa ruim pro... Não, a Não. torcida do Grêmio respeita muito ele. Respeita, até porque o time é diferenciado, né? Ele é diferenciado, respeita ele e ele é um dos poucos, tu falasse bem, na minha opinião, penso igual a ti. Ele é um dos poucos jogadores que atuam nos dois e que tem respeito de ambos os lados. Claro, no Inter ele tem uma história gigante, né? Inclusive, o caso dele eu acho que é mais atípica ainda, porque a história gigante dele é depois do início, né? Que ele já foi muito bem no Grêmio ganhando o título, mas no Inter ele conseguiu depois fazer uma história ainda maior. Sim, tu vê que ele vem no final de 2004, em 2005 tem aquele pênalti que não foi dado contra o Corinthians, que o Inter não ganhou, né? Depois, em 2006, a gente ganha aquela Libertadores, né? Que todo mundo conhece os episódios, e nós já estávamos com 4 jogadores praticamente vendidos, e o Tinga foi um deles, que foi para a Alemanha, acabou ficando 4 anos na Alemanha, depois ele volta de novo. E muito bem na Alemanha, inclusive, né? No Borussia. Muito bem. Ele era ídolo. Não, hoje ele recebeu uma homenagem, agora faz poucos meses lá, ele até hoje, o pessoal tem uma idolatria por ele, né? Outro cara que eu lembro também que fez um caminho assim, mas nem com tanto, foi o Christian, né? O Christian... Sim. Só que, claro, naquela época ele não conseguiu ganhar títulos grandes. Mas ele era um baita goleador. Ele acabou fazendo... De repente, na época errada. Ele acabou fazendo um Grenal, o Grêmio ganhou de 1-0 o gol dele, né? Que não caiu pra segunda divisão. Claro que no outro ano ele caiu com ele. E ele surgiu no Inter, num jogo lá em São Paulo contra o Corinthians. O Inter ganhou 3-1, ele iniciou arrebentando. E é isso, os clubes... Todos eles, mas aqui no Brasil, todos têm que fazer isso, em todo mundo, mas aqui no Brasil mais ainda, porque tu tá de olho de fazer um negócio onde tu não vai vender um por um, tu vai vender por uma moeda que vai te dar 6 vezes mais do que a tua moeda, uma moeda forte, então entra um recurso significativo de dinheiro, né? Claro. Então, todos esses jogadores, por isso que a base é tão importante. Primeiro que o menino que se forma no clube, ele tem um amor, um carinho, normal, que ele tem uma história toda que ele encorpa ali. E depois porque ele vai dar um retorno esportivo e, consequentemente, depois também vai te dar um retorno financeiro. Né? E nesse momento que a gente estava falando ali de 2002, né? Que aí vocês entraram, já o Fernando Carvalho, né? Tu era vice. No início vocês pegaram, quem estava dizendo, um time com muitas dificuldades, tinha poucos atletas, daí provavelmente aí que vocês começaram a olhar para a base de colocar mais jogadores. E o ano de 2002, tu me corrige, ele foi bem complicado, o Inter brigou para não cair, correto? Isso. E em 2003 veio o Muricy, já em 2003? Ou foi só em 2004? Acho que foi 2004. 2004, né? 2004. Porque em 2003 ele estava no Figueirense, que ele fez um bom campeonato Figueirense e foi pro Inter. Um grande campeonato, foi em 2004. Ficou 2004, 2005. E aí em 2004 o Inter com o Muricy começou a ter um resultado melhor e acho que se classificou para Libertadores. E foi a primeira vez que o Inter disputou, depois de muitos anos, uma competição a nível internacional. Aí no ano de 2005. 2004, acho que já disputou uma Sul-Americana. Que
Ah, é verdade. E depois nós, por exemplo, jogamos com o Boca, que foi uma coisa assim estrondosa, né? Jogar com o Boca Juniors, do grande Boca Juniors, campeão do mundo, ganhando não sei quantos E Libertadores. naquela época... O Inter foi lá, eu estava lá, a gente tomou 4. Mas tudo isso foi um aprendizado, sabe? Tudo isso aí foi incorporando, foi ganhando bagagem, foi ganhando experiência, montando time. E treme a perninha lá na Bombonera mesmo? É um caldeirão aqui, caldeirão. Da TV já dá um Até mal-estar? porque imagina. as arquibancadas são assim, né? São coisa impressionante. E na época, não sei se hoje tem, na época não tinha elevadores, então não tinha mesmo dirigente, tinha que subir e eles davam pra gente um canto bem lá em cima. Então, Que passava pela torcida deles, né? Porque a parte de cima só da torcida visitante. Então, pra passar, eu acho que tu passa entre a torcida do Boca até essa chegar. parte eu não me lembro agora, né? Não lembro agora se passava ou não, mas Parece que eu ouvi uma vez isso. pode ser. Que até isso, a logística ali pra chegar era ruim. Aí tá, 2004. E em 2005 foi o campeonato famoso, aquele que o Corinthians tinha aquele time poderosíssimo com Tevez e Mascherano, Sim. o Seba, É. Roger Flores, quem mais? O Nilmar tava no Corinthians nessa época? Não. Inter. É. Depois que ele foi pro Corinthians, né? Tá, O Inter vendeu ele pro exterior e depois depois ele foi tempo ele... Corinthians. E aí o Inter foi roubado. Foi roubado ali, É, todo mundo sabe. é. Cancelaram aqueles jogos por causa do Sim. Edilson, aquele lá, É. né? Como é E que ele foi? até, depois ele mesmo confessou, né? Sim. Aquele foi, eu acho, o maior escândalo Depois reconhecido, digamos assim, né? Depois eu passo no grupo do Grêmio. O Thiago reconhece que, que o Inter é roubado. Não, mas aquele ali eu acho que qualquer um reconhece. Não tem como, né? É. Como é que foi o resultado pro Inter? Porque o que acontece? Imagina um time ter todo um trabalho para... Primeiro, vocês conseguiram montar um time competitivo e bom, que bateu de frente e naquele momento estava melhor, porque estava à frente que o Corinthians com milhões e milhões da MSI, se eu não me engano, do Kia Jurabichan. Exatamente. E com o Tevez, né? Que era na época, poxa. Sim. E aí acontece tudo isso, roubalheira, estão vendo que estão roubando, não tem o que fazer. Teve, acho que um torcedor do Inter que entrou em justiça comum, o Inter ia ser rebaixado. É. Olha, foi uma baixaria. E a aquele gente ano. teve que convencer ele a retirar, porque senão Exato. tinha ameaça de ser. Aí tu Eu imagina, lembro disso, o cara dava entrevista. né? cara, Eu foi lembro disso. um absurdo. Tá, e aí como é que faz pra no final daquele ano levar um balde de água fria, né? Que acredito que foi muito frustrante pra vocês, assim, Sim. diretores, né? Se mobilizar pra em 2006 veio todas as conquistas que o Inter quis a vida inteira, caiu no outro ano. Mas esses dias eu também vi, acho que foi o time que estava falando, esse episódio todo fechou o vestiário. O grupo se uniu mais ainda. Deu aquela gana, aquela raiva, aquela coisa, sabe, de lutar por uma coisa mais forte ainda. Do contra tudo e todos, assim. Vamos contra eles. Exatamente. E aí, 2006 foi um ano muito forte nesse sentido. E eu estava esquecendo de falar, né? Mesmo que 2002 foi o primeiro ano da gestão, foi um ano difícil em termos de campeonato brasileiro, mas nós já tínhamos ganho um campeonato gaúcho. A gente não ganhava anos. Então, já é deu verdade. uma mudança, né? E ali começou a hegemonia do E Inter aí naquele ganhou ano. em 2003, 2004, ganhou em 2005. Aí quando chega 2006, que você está falando, né? Nós acabamos perdendo o Campeonato Gaúcho pro Grêmio. Gol do Pedro Júnior de Nuca, no Beira-Rio. No Beira-Rio, naquela goleira do Gigantinho. Tá? Aquilo também sacudiu, porque o Abel entra no vestiário achando que ia ser demitido. A diretoria tinha trocado de treinadores, mas sempre ganhando pelo menos o gauchão. E aí o Gauchão não serve pra nada, mas perdeu. Ele depois nos conta, né? A gente viu que ele estava todo mundo muito abatido, ele tinha certeza que ia ser demitido depois daquele jogo, né? E a diretoria firmou, principalmente o presidente Fernando Carvalho, firmou e disse, não, tu vai continuar, nós vamos ganhar Libertadores, nós vamos lutar para ganhar Libertadores, nós vamos fechar aqui e vamos lavar roupa suja aqui, vamos buscar o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que encorpar, e acabou depois
né, numa competição que é muito difícil, como a Libertadores, mas que a gente acertou em muita coisa ali. E nós tínhamos jogador para bola parada, nós tínhamos jogador ótimo em cabeceio, tipo Fernandão. Jorge Wagner da bola parada. Jorge Wagner, Jogava excepcional. E meninos que vinham surgindo, como Rafael Sobis e outros. Então, tinha liderança, grupo A zaga fechado, era muito preparação boa, né? física excepcional com o Paulo Paixão já na época. Né? Então, foram um somatório de coisas que fizeram. E a Libertadores é uma competição que tu tem que saber jogar. Tu não precisa ganhar todas as partidas. Tem o jogo fora e o jogo dentro de casa. Então tem que saber administrar essa competição. E o Inter teve alguns enfrentamentos. A Libertadores todos são difíceis, né? Se eu não me engano, as oitavas foi o Nacional do Uruguai, que teve um lance bem duvidoso, que a torcida do Grêmio sempre fala. Mas acredito que a do Inter não acha duvidoso. E depois acho que foi a LDU. Depois o Libertad? Nacional. A Libertad foi na semifinal, né? Semi. E eu acho que teve a LDU. Que foi uma que, se não me engano, o Inter perdeu na altitude do Equador e reverteu aqui. E nesse ano que a gente conheceu mais o Guinha Azul, que depois a gente acabou contratando. Verdade. Porque ele fez uma grande muito. Libertadores, a gente começou a acompanhar ele e foi Que foi um balão histórico, né? Reza a lenda que ele ia vir pro Grêmio. Ele mesmo disse, inclusive. Sim, o Grêmio falou com ele. Sim. E aí eu não sei como que foi a negociação, mas o Grêmio, certo, foi o Grêmio, não tinha dinheiro. Mas enfim, ele acabou no Inter e também a história conta. Baita jogador. E a final da Libertadores sendo contra o São Paulo, eu acho que também ajudou muito o Inter, né? Vindo daquele episódio de 2005. Claro, São Paulo não é o Corinthians. Não, e mas o São era contra Paulo, o brasileiro, vocês poderoso. lembram quem era o campeão do mundo naquele Campeão do momento? mundo. E da Libertadores de 2005 era o São Paulo. Não, ganhou aquele jogo contra o Liverpool. Ganhou ganhado, assim, com letra maiúscula. Né? Então ele ganha a Libertadores, nós estávamos enfrentando o campeão do mundo. Campeão do e mundo. O campeão atual da Libertadores. E o São Paulo, que é um clube, né, na capital brasileira, da economia brasileira, São Paulo. Então foi um grande feito de um menino que teve um protagonismo. Toda a equipe foi muito bem, mas o Sobis ali... Só destruiu aquele jogo. Ele destruiu aquele jogo. Lá. E era um menino surgindo. Era um jogador que vinha surgindo das categorias de base também. Menino que veio de Erechim, que passou anos morando dentro do Beira-Rio. Sobis também é um cara diferenciado, né? Muito cabeça. A gente vê... É engraçado no futebol, né? Que pode ver. Caras que são agraciados, assim, com títulos e que são definitivos, assim, eles são diferenciados, né? Sim, vocês vejam, por exemplo, Todos. hoje o Alex, comentarista, vocês vêem, né, da Sport TV. Sport TV. E é diferenciado, ele tem conhecimento. Então tu vê que vários daqueles jogadores, como o Palácio Sobis, o Tinga, o Fernandão, infelizmente não está vivo. Mas era o mais inteligente de todos, provavelmente. De todos, né? Então nós tínhamos grandes jogadores como o Bolívar, o Klemer também. Mas mesmo assim, porque aquele grupo era tão bom que também tinha o outro lado, né? Os caras intelectuais da bola, mas também tinha o Índio, tinha aqueles caras que é preciso também. Não tô dizendo que o Índio é burro, mas é aquele cara, né? Que chega pra fazer o que tem que ser feito. E era uma fortaleza. Era uma fortaleza. O Índio, eu acho que é um dos poucos jogadores, se eu botasse ele pra jogar todos os dias, ele jogava e aguentava. E gostava, né? E gostava e forte, era muito forte. O início da vida dele ele trabalhava na roça de colheita de cana de açúcar no interior de São Paulo e ele ia pra foice. Então, futebol para ele era diversão mesmo, né? Da manhã à noite. Futebol no início começou como... E aí que existia, hoje tu tem mídia, tu acompanha todo, por exemplo, todo jogador, hoje o Inter, por exemplo, não só o Inter, mas todos os jogadores brasileiros que estão jogando no exterior, tu tem um mapeamento e acompanha diariamente o desempenho de todos e a possibilidade de, se ele está bem, ficar acompanhando o contrato dele, a análise dele, para ver se tem uma possibilidade de ele vir. E acompanha também jogadores estrangeiros, claro, né? Mas naquela época não era mais mesmo difícil. Muito mais difícil. Como é que chegava além do conhecimento, né? Se diz que o Fernando Carvalho era um cara também fora de série para estudar futebol.
ele acompanhava muito e o Fernando tem uma memória fantástica. Assim. Por De exemplo, característica. é dele. Assim, o Fernandão, quando surgiu no Goiás, né, foi vendido jovem para a França e ele nunca esqueceu do Fernandão. Ótimo cabeceio, jogador alto, forte. Esse né? é um Aqui no case Rio de Grande do sucesso, Sul, né? Essa a gente contratação. gosta de jogador alto, forte, né? E isso era uma das coisas que, quando a gente foi formando aquele grupo ali, era sempre olhando também a estatura do jogador, o vigor físico deles também, né? Não é fator determinante, Uhum. mas ajuda tu ter alguns jogadores que aumentem a média da altura e da força física. E ele tinha nessa lembrança sempre do Fernandão e querendo saber notícias do Fernandão e acompanhando. E aí quando ele viu que ele ia ir não sei se vocês conhecem essa história, ele ia vir para o Flamengo. Não sabia. Ele ia vir para o Flamengo e o Inter se atravessou, conseguiu o contato com o Fernandão e o Fernando fez uma coisa que eu aprendi e eu fiz muito também isso, foi a Goiânia. Pegou um avião, ninguém sabia, foi a Goiânia e se apresentou para ele. E isso mexeu muito. Eu viro o presidente do clube, a Goiânia, para conversar contigo. E tu conversando com uma pessoa, tu depois de meia hora, tu já te dá conta, né? Na maioria das vezes, é uma pessoa que te dá confiança de tu realmente ver que é uma pessoa bem intencionada e que tem uma vontade de vencer, de fazer as coisas corretas. E isso balançou muito, Fernandão. E depois de muita conversa, acho que foram 2 dias ali, ele disse, olha, eu já tinha avançado, desde o primeiro momento ele falou, eu tinha avançado com o Flamengo e tal, e que quando ele se decidiu, ele disse, olha, mas eu não vou fazer nada, eu vou ir lá, olho no olho, dizer para o Flamengo, eu estou desistindo do negócio. Ele não tinha dado ainda a palavra, ele não tinha assinado nada. E ele fez isso, foi no Flamengo, definiu tudo, e aí depois ele acabou fazendo a O Fernandão, pra quem olha de fora, assim, sem o conhecimento que vocês tinham, parece ser um cara que não existia na realidade, assim, né? De ser tão ético, profissional, dentro desse meio. Inteligente, líder. Respeitoso. E imagina, ele morou 3 anos na França. Estudar, se a pessoa já tem alguma coisa, vai morar na Europa, num país de ponta, e fica 2, 3 anos lá, a tendência é tu crescer, né? Quem quer crescer. Né? Quem quer crescer e quem tem potencial acaba crescendo. Então ele voltou muito melhor, né, como profissional, como pessoa. E uma coisa também que eu sempre achei interessante acredito que seja por ele ser tão lúcido assim, muito provavelmente ele foi pra Europa, ficou um tempo que ele precisava e ele quis voltar pro Brasil. Eu acho que ele tinha fazendas e tal. De repente era um planejamento dele, porque o Fernandão conseguiria continuar na Europa tranquilamente. Isso é uma questão de opção dele. Sim. Até isso é uma coisa diferente. Porque ele tinha uma idade jovem ainda. Sim, ele tinha toda a condição de continuar lá no mesmo clube ou no outro clube. Mas o Flamengo na época insistiu, o Inter também estava acompanhando. E foi isso. A coisa avançou e ele acabou fazendo o contrato com o Inter. Tu vê como é importante, né? A gente, enquanto torcida, muitas vezes reclama adora reclamar, né, do presidente do time, tu sabe bem. Sim. E cobra essa questão, que muito provavelmente em algum momento tu já ouviu, porque isso é normal, né? Não tira a bunda da cadeira. Isso acontece. Nós, como torcedores, porque o que acontece? O jogador tá lá, não sei o quê, manda o representante. Às vezes não é nem o vice. Hoje tem a figura do executivo de futebol. Em alguns lugares eu acho que é só pra bonito. Sim. Que, não sei, eu não sei como funciona, mas eu acho que ele analisa contrato e manda por e-mail, porque às vezes não serve pra nada. Às vezes, né? Mas é em poucos casos que o presidente foi lá e bateu o martelo. E às vezes que aconteceu, nota-se que realmente precisava. O presidente tomou a frente, foi lá, pegou um avião e fechou o negócio. Isso é muito importante para o jogador, para ter uma... É uma coisa que eu aprendi na época, sabe? É muito importante
substituir, tu pode até levar o executivo, levar mais alguém, né? O diretor Alguém do técnico. jurídico. A do jurídico. Pra fechar o sempre, contrato. claro. Mas a presença da ida do presidente mostra que realmente... É um projeto sério, né? É sério, é uma coisa que realmente o clube quer fazer e quer ter aquele atleta ali. Né? Eu me lembro, o Magrão, eu fiquei 5 dias em São Paulo. Porque ele estava no Japão e estava com um contrato no Japão, estava vindo. O Palmeiras queria ele também tinha a possibilidade de voltar para o Japão. E eu fui para lá já falando com o empresário dele, aí eu tomei café da manhã com o Magrão e com o empresário, e depois almocei no outro dia, sabe, e fazendo contato e mostrando para ele na insistência, na vontade, porque a vinda do Guinazu, o Guinazu fazia aquele corredor esquerdo, e o Magrão era para justamente fazer a mesma coisa para o corredor direito, e ele tinha uma estatura muito boa. Nós já tínhamos o Edinho, que era remanescente daquele time, então isso também. Eu fiquei 5 dias em São Paulo e eu mexia com o Magrão, né? O nome dele é Márcio Rodrigues. Eu dizia para ele: não vou sair daqui de São Paulo, não vou sair, sabe? Aí chegou um dia de certo que ele falou: não, pelo amor de Deus, leva esse cara daqui, eu vou pro Inter. E ele sentiu a convicção. Aí a gente também faz assim. Olha, vou te passar, vou ligar aqui para o nosso senador, vou te passar, ele quer falar contigo. Então, sabe, essas coisas todas são importantes, né? O empresário viu e depois, assim, é aquilo que eu... E tinha que ser ele, era convicção... Não é que tinha que ser ele, mas era... Já que nós tínhamos um jogador que fazia esse trabalho pelo lado esquerdo, eles vieram meio que juntos, né? O Guinazu e o Magrão. Era justamente para tu equilibrar, ter dos dois lados jogadores em condições de fazer esse trabalho. Um jogador alto, experiente, né? Jogador que jogou fora, que surgiu no Corinthians, que tinha uma série de atributos que nós entendíamos que seria muito importante. Jogador forte, jogador que marca também, sem a bola, que se precisar ter que chegar junto, ele chegava. Ele era forte, assim, com imposição, mas ele jogava muito bem, né? Sabia da passe. Inteligente também, bola aérea, né? Defensiva e no ataque também, era um jogador importante. E é isso. Isso tem um peso. Tem um peso porque... O atleta sente firmeza, sente que há um interesse, o empresário dele também. Então são coisas que são importantes no mundo. Eu perguntei se tinha que ser ele pela questão, assim, que me parece que nessa época, assim, mais vitoriosa do Inter, se tinha uma convicção da estrutura tática, da filosofia de futebol, parece que sabia o que queria, né? Por isso que dava certo, porque buscava as peças. Eu me lembro, como torcedor do Grêmio, que eu ficava muito irritado. Porque saía alguém, tipo, saiu, agora vai desmanchar. Eles iam lá e contratavam um cara melhor. Ou que vinha e era o que faltava. E dava certinho. Acho que era do Fernando Carvalho. Mas tu, como fazia parte do futebol, quando veio, não, eu que indiquei. Como é que funcionava pra chegar nisso, assim? Porque era muito certinho. Nós sempre estávamos conversando com a comissão técnica, nós dirigentes, analisando partida por partida. Então, por exemplo, o Ceará, quando veio o lateral direito, né? Quem conhecia ele, quem nos bancou e falou, pode trazer, e ele era barato, era um jogador, foi o Muricy. Muricy que diz, pode trazer e tal, a gente acompanhava. Até num primeiro momento a gente achava que ele era um pouco limitado tecnicamente, mas jogador de muita força, muito vigor físico. Mas no Mundial ele se pagou ali, né? E realmente ele vem para cá e ele foi tão bem, que depois ele fez contrato com o Paris Saint-Germain, ficou 3 anos lá, se não me engano foram 3 anos lá. E é isso, então a gente pesquisava também não só a qualidade técnica que isso podia ver nos vídeos ou nos jogos, mas também como que ele era o extra-campo dele. Isso é uma coisa muito importante. Não só
Eles são eventualmente um jogador que sai na noite, etc. Mas se ele tem cabeça boa, se ele tem Agregador de grupo. agregador, tem espírito de liderança, de querer Vai criar vencer, conflito. Porque esses grupos aí parece que todos eram assim, né? Que a gente fala, o jogador inteligente e tal, mas às vezes nem sempre um jogador inteligente quer dizer que é uma liderança boa. Ele pode usar a inteligência para outras coisas. Pra minar. Pode não saber lidar com as pessoas, né? E esse parece que nesses grupos vencedores não é o caso, né? Até porque se fosse não ia dar tão certo. E tem assim de jogador que tu pode bater no peito e dizer: esse fui eu que fiz campanha pro clube trazer, fui eu que fiquei lá. E que foi um baita acerto, assim. Eu até não gostaria, assim, porque dizer de eventualmente eu, né? Porque a gente fazia o consenso, a gente debatia muito, sabe? Debatia, analisava, olhava. Então, não necessariamente não quer dizer que uma pessoa, né? Sim. Então, muitas vezes o treinador fala, aí ou o diretor de futebol ou outras pessoas, a gente também vinha acompanhando, né? Porque no momento que tu tá dirigente, tu acaba, pode ter certeza que além de cada clube hoje tem uma central que controla todos os jogos e que analisa e que faz uma avaliação, os dirigentes acabam ficando permanentemente atentos, né? Então tem jogo na terça, tu tá ali olhando e tu faz uma opinião. Chega no outro dia, antes do treino, tu chega lá na sala do treinador, na comissão técnica, tá tomando café, tá conversando, e tu tá trocando ideia, tu viu ontem, viu como jogou fulano, olha o outro isso aqui, tu viu a bola aérea e a gente vai trocando ideia. Aí, na quarta-feira tem outro jogo, quando a gente vai no treino, no outro dia, ou na viagem, a gente tá sempre comentando. Tu vai jogar no domingo, tem 1, 2 jogos no sábado, tu olha ou se reveza. Olha, o Thiago e o Rafael vão ver o jogo tal hoje de noite, o outro vai ver isso e tu vai ver aqui, depois a gente vai monitorando, né? Hoje, claro, evoluiu muito, existe, todos os clubes são uma central que controla muito isso, né? Mas é importante também o dirigente conhecer o mercado. É um mercado de futebol amplo, muito grande. A gente tá nessa linha do tempo aí, né? Tava me recordando que em 2007 teve também uma pitadinha ali daquilo que a gente tava dizendo, né? Parece que não ia ir e foi. Porque teve uma ruptura ali depois daquela festa toda, campeão mundial, dá aquela descarga assim né? E aí o Abel saiu. E eu acho que foi um dos episódios que eu me lembro assim que dava pra dizer que o Carvalho errou. Porque contratou um treinador fraco. Eu acho que era o Galo. Na verdade, na época, não foi o Fernando que contratou, fui eu. Pessoal, guarda. Mas, na verdade, ele estava surgindo, Ele era um cara jovem. ele estava surgindo e se imaginou que ele poderia dar Potencial. uma contribuição, foi um profissional corretíssimo, clube, né? Mas ele comprou algumas brigas no vestiário na época, né? E isso tem um peso. Sendo que ele ainda não tinha essa... Não tinha, mas era próprio dele. Ele era... Ele chegou, já foi botando o Klemer na reserva do nada, sabe? Coisas assim que foram minando o vestiário. De um grupo campeão, né? Difícil fazer isso aí, hein? É difícil fazer, sabe? É difícil. E na época era o Yarley, o Fernandão, o Klemer, eram os principais líderes do vestiário. Sim, imagino. Até porque quando a gente ganha a Libertadores em agosto de 2006, o Inter, até por necessidade, vendeu 4 jogadores. Jorge Wagner, Rafael Sobis e depois eu vou me lembrar do Fabiano Heller, Fabiano Heller. ele saiu ali. E teve mais um, tá? E aí todo mundo na época, a grande maioria das pessoas comentavam e ia fazer vergonha no Mundial. Sim, Ronaldinho estourando. 4 jogadores titulares que tu vende, tu praticamente vendeu quase que a metade do time da linha. Né? São 10 jogadores, tu vende 4 titulares, e no fim acabamos ganhando o time. Então, Com um gol de um cara contestado. bem complicado. Gabiru. Exatamente. Então, acho que todo mundo, até os gremistas estavam olhando aquele jogo, Sim. sai o Fernandão, top.
E entra o Gabiru, Agora já deu, era. agora deu. No máximo que eles vão conseguir segurar é ir até os pênaltis. E aí E chegou aí- nos pênaltis, E aí, bom, e é isso. Então, a reposição sempre ela é muito importante, né? Tu tá sempre preparando ou tu ter uma reposição de algum outro clube que tu possa trazer ou ir colocando da base. Uhum. E aí, mesmo assim, com o Galo, o Inter ganhou a Recopa. Sim, ganhou a Recopa. O Pato ainda tava jogando Sim, o e Pato. foi vendido depois, né? Porque ele foi, eu acho que o que fez a diferença ali, se eu não me engano. O Pato ele acabou depois da Recopa, no meio do ano, ele foi vendido, mas não podia ir porque ele não tinha 18 anos, só no fim do ano que ele foi. Já estava vendido. Ainda tinha, olha só, né? Da base veio só o Alexandre Pato. E a base, quando a gente fala na base, não é só aquele menino que começou com 12, 13, 15, 16 anos. Né? Por exemplo, o Inter trouxe para a base, entre outros jogadores, o Oscar, naquela briga que ele teve com o São Paulo, etc. Né? Foi um grande jogador. Que acerto aquele. Aqui foi um acerto, ele acabou vindo para cá. E o Inter vendeu ele por... Eu, na época que estava lá, 25 milhões de euros. Já naquela época. 25 milhões de euros. Nossa, Oscar, hoje ia foi ser uma vendido. baita venda. Hoje seria uma grande venda. E aí, nisso, o que aconteceu? Nós tínhamos trazido, por isso que eu digo, trazer às vezes um jogador semi-pronto que tiver uma oportunidade. Não precisa ser aquele menino desde... Esse até lucra mais pro time, né? O Fredinho, aquele que chegou à Fred. seleção, nós já tínhamos o Fred pronto. Então, se o Oscar fizesse negócio, e dito e feito. O Fred entrou, ele foi encorpando e acabou também dando resultado esportivo dentro de campo e depois os direitos econômicos dele foram vendidos e o clube também teve um grande lucro. Essa época que tu tá citando aí culmina no outro título da Libertadores, né? Que nem tu falou. Ou a base do jogador formado em casa, ou esses jogadores que foram comprados muito jovens. Que são esses dois, Leandro e Damião. O Damião também. O Damião vem com 19 para 20 anos, do Atlético de Ibirama. Na época... Damião que não tinha nem base, né? Era a história dele. ele não da tinha... Várzea e... Estava no Atlético de Ibirama, de Santa Catarina. E o empresário dele insistia. Nós fizemos um contrato de 3 meses com ele. Não vou lembrar agora o salário bem pequeno. E ele não teve muitas oportunidades. E na época a gente resolveu, então, renovar por mais 3 meses, porque o contrato mínimo, eu não sei hoje a lei como é que está, mas o mínimo que tu pode fazer é de 3 meses. A gente renovou por mais 3 e aí vem a Libertadores em 2010. Vai surgindo oportunidades, ele vai crescendo, tem uma bola aérea muito boa, né? E acabou sendo um jogador que também nos deu um retorno extraordinário. Eu me lembro, inclusive, talvez eu vá pular um pouco, mas em 2013, por causa das obras, nós jogamos o ano todo fora do Beira-Rio. Uhum. E num prejuízo, cada partida, seja aquelas que a gente jogou no Hamburgo, depois em Caxias do Sul, dava prejuízo. Todas as partidas davam. Então, nós tínhamos que mandar todos o pessoal da área de operação para um jogo, toda a movimentação, tudo. Não tinha o mesmo E não público que tem em Porto arrecadava. Alegre, né? Seria tipo uma enchente o ano todo. É. Terrível, né? Terrível. E aí, quando chega no final do ano, eu não tinha dinheiro para 13º, eu não tinha nada, sabe? E aí vem um grupo de investidor para comprar eu me lembro como se fosse hoje, assim, Que era pós-Olimpíada, né? para colocar ele no Santos. Era pós-Olimpíada e ele tinha sido goleador da Olimpíada, se não me engano, correto? Em Londres, 2012. E aí, o que aconteceu? Eu até me fiz de... Eles quiseram negociar e eu endureci, eles fizeram que ir embora, pode ir, e no fim a gente acabou vendendo por um valor, eu não me lembro agora se foram 10 milhões de euros, uma coisa assim. Não, foi 54 milhões de reais à vista. 54 milhões de reais à vista na época. E a gente conseguiu vender.
E com aquilo ali me deu um alívio, né, de conseguir sobreviver aquele ano que era fatídico. Porque um clube jogando sem estádio, não existe isso, né? Tanto é que todos os títulos que o Inter ganhou, todos eles, com exceção do Mundial, porque ele foi disputado no Japão, mas as 2 Libertadores, a Sul-Americana, as 2 Recopa, todos os grandes, os 3 campeonatos brasileiros, tudo foi dentro do Beira-Rio. Todos os grandes títulos que o Inter ganhou foram dentro do Beira-Rio. E faz uma diferença enorme para o clube ter o seu estádio, né? Jogar nos seus domínios. Esse ano a gente teve essa lembrança por menos tempo aí, mas já ficou bem claro a diferença que faz. Faz muita diferença. Então, esses fatores de muitas vezes tu trazer um jogador semi-pronto, né, mas que tu vê que ele tem potencial, que o clube pode investir nele, né, isso também é importante, né, ter esse papel. Antes de chegar na tua gestão, propriamente dita, a gente não pode esquecer de citar a chegada de 2 caras cruciais, né? Um a gente já falou, que é o Fernandão, que veio antes, mas ele saiu em 2008. Ele saiu, ele pediu para ir para o Catar. Qatar, né, em 2008. E o Inter, mais uma vez, ficaria sem ter uma liderança, um grande jogador, enfim. A torcida do Grêmio ali, agora finalmente o Fernandão foi embora. E aí não piorou, não dá pra dizer que piorou, porque o Fernandão é um cara único. Veio do Alessandro. Grenal é pior, né? Veio do Alessandro. Acho que tem que ter um capítulo à parte sobre a vinda do Alessandro, porque é um cara que modificou o Inter. Sem dúvida. A partir da chegada dele, trazendo na bagagem logo em seguida a Libertadores, que também passa por ele. E nós tínhamos uma dúvida com o D'Alessandro, a única dúvida que a gente tinha com o D'Alessandro é que ele, em cada clube que ele ia, ele criava atrito, problema, discussões, assim, não sei se a palavra discussões, né, criava alguma coisa, e a gente tinha essa questão. Ele estava no Mallorca? Não, ele tinha jogado por empréstimo no último ano na Argentina. Ele chegou a retornar para a Argentina. Sim, ele estava E depois, quando a gente conversou com ele, conheceu, é que por onde ele passava, ele encontrava dirigentes que outro tratavam uma coisa olho no olho e não cumpriam aquilo, ou saíam dali falando coisa, sabe? Uma questão de injustiça, assim. Então ele acabou no Inter, além de todos os virtudes que ele tem, como jogador, como liderança, como cabeça, ele se encontrou no Internacional porque os dirigentes sempre foram um cara limpa com ele. Sempre o que foi tratado foi combinado. E, enfim, ele também, a história mostra aí todas as virtudes do Alessandro. E até vou aproveitar o programa para dizer uma coisa que muitas vezes a torcida não sabe. O Delcir Sonda, na época, que ajudou muito o Inter, na época do Fernando, na minha época também, o Inter não tinha, o D'Alessandro custou 4 milhões de dólares e uns quebrados, eu não lembro se foi 150. Que na época era bastante. Muito, hoje, né, a 6 são 25 milhões. E o Sonda bancou, e no contrato dizia que se um dia o D'Alessandro fosse vendido, ele recuperaria aquele valor. Ele nem queria ter lucro, não queria mais valia, ele só queria recuperar o dinheiro. E ele não botou nenhuma cláusula, olha, mas tem que me pagar se ele terminar a carreira aqui, tem que me pagar, nem que seja tanto por mês, não. Que no fim, para ele, na E questão no fim financeira... ele terminou a carreira aqui e ele nunca recuperou. Assim como o Kleber, o lateral esquerdo que veio, custou 2 milhões de euros e o Delcir pagou e nunca recuperou esse dinheiro, nunca buscou esse dinheiro. Porque o Kleber também acabou O término da carreira do Alessandro tá valendo na 0 hora, que tu foi um dos 5 convidados ali dele pro jogo de encerramento, né? Sim. Ele até comigo aconteceu uma coisa assim, depois que eu saí, eu sei que fiquei sabendo que também o Fernando aconteceu essa coisa, a gente se desilude com muita coisa, eu não vou mais em jogo, sabe? Eu não vou mais. E aí em 2022 ele me liga,
me convidando, olha, era em abril, eu vou encerrar minha carreira, tudo gostaria, tu participou diretamente da minha contratação e eu trabalhei contigo todos esses anos, eu gostaria que tu estivesse, né, na minha despedida. E aí eu disse, olha, não tô indo mais em jogo, eu não tô indo e tal, aí tá, ficou nisso, ele me ligou mais 2 vezes, e eu ganhei tempo para refletir, eu disse assim, parece que eu tô assim, esnobando, parece uma... Né? E eu acabei indo, ele me colocou no camarote com a família dele, o Fernando também, né, com a família dele. E ele queria, e ele teve gente que organizou a despedida dele no final, faltando 15 minutos, me chamaram para a gente descer lá no gramado, né, para se despedir pessoalmente na beira do gramado quando terminou a partida. Então, são coisas assim que a gente leva para o resto da vida, né? São histórias assim, isso que eu estou contando, né? Isso aí é para muitos programas, né? Tem muita coisa assim que mexe muito com a gente, de pessoas, e muitas vezes não, acho que sempre, quando tu é um vencedor na vida, por isso que o futebol tem a ver com qualquer profissão, mas com a minha, né, que eu sou administrador de empresas, tem muito a ver, porque em qualquer profissão, não é no futebol, tudo isso que a gente vem falando aqui não é por acaso, as coisas não são por acaso. A gente tem que ser focado, tem que ser determinado, tem que buscar dar o seu melhor, para que quando os anos passarem, tu olhar para trás, olha, isso eu consegui, isso eu não consegui, e outro, mas tu saber que tu fez o teu melhor, deu o teu melhor o tempo inteiro, né, como ser humano e como profissional. Com certeza. Então, as pessoas que vencem num esporte de alto rendimento, como o futebol e outros, sim, tem muitos esportes aí, de alto tênis e outros, são pessoas que, para tu chegar ao ponto de vencer, o futebol ainda é um esporte coletivo, o tênis não é, mas para tu vencer, tem que ser como numa empresa, numa prefeitura, num lugar, tem que ser uma equipe, não adianta ter um prefeito extraordinário e o quadro dele de pessoal ser terrível, ou o inverso, ter uma equipe qualificadíssima, o prefeito é uma pessoa, se for prefeito, governador, sim, for, qualquer, né, gestão, na verdade. Então, é muito importante, a gente começa a falar no nome dos jogadores daquela época, muitos, né, e o Inter venceu porque também trazia seres humanos extraordinários, e aí tu entra, muitos às vezes não são tanto, mas tu entra num grupo, que tu olha para o teu lado direito, tá o Fernandão, tu olha para tua frente, tá um D'Alessandro, tu olha para o teu lado esquerdo, tá lá sei eu, Guinazu, Magrão, Índio, Bolívar, sabe, a pessoa acaba se enquadrando, ela não tem para onde fugir. Como é que não vai ser focada, né? Tem que ser, não tem. Até senão o grupo meio que naturalmente ele acaba saindo fora, né? Ele acaba, né? E é impressionante, né? E isso também, por isso que eu digo, isso vale também para as empresas, mas a gente falava assim, o vestiário ele fala. Eu entrava às vezes no vestiário, estava uma derrota, terminou a partida, seja no Beira-Rio, seja fora. Então, nós jogávamos em qualquer lugar aí. Entrava, dirigentes, os jogadores entravam, ninguém falava nada. Ninguém, era um silêncio absoluto, só tinha reza depois e tal, mas na verdade, o vestiário estava falando. Naquele momento, todo mundo estava fazendo, relembrando aquele jogo, relembrando onde que perdeu, como é que foi que tu deixou aquela bola, sabe? Como é que aquela jogada tu não conseguiu, sabe? Todas essas coisas. E também na vitória. A gente fala e se prepara para o próximo jogo. Porque deve ser muito ruim pro dirigente, o dirigente que conhece da coisa, perder um jogo importante e tá aquela resenhinha e os caras brincando, e hoje em dia, certo, celularzinho, que é isso, cara? Sabe que eu no Inter, eu nunca peguei isso. E, em todo o período que eu tive, eu nunca vi isso, sabe? Eu acho que boa parte dos clubes, assim, especialmente primeira divisão, é alto rendimento. O cara, para chegar a ser atleta de clube grande, com raríssimas exceções, assim, que tu pega um jogador que o outro, assim, é alto rendimento. E outra coisa, de muitos anos para cá, todo dia quando tu chega, tu passa por exame.
cada jogador, isso não é o Inter só. Cada jogador, ele tem, por exemplo, uma prateleira e tá ali. O Rafael, ele vai tomar segundas-feira esses suplementos, na terça isso, na quarta aquilo. Tem tudo, sabe, cavalo de raça, assim, sabe? É uma coisa, e isso vem de estudos dos médicos que fazem exame de sangue, que fazem análises, que vêm. Mas à noite, às vezes, é um complicador, né? Bem, Acredito que hoje ainda seja. Até isso é uma coisa interessante. Eu não sei se hoje continua a ser tão complicador como nos velhos tempos. Ou agora à noite é. Porque isso é uma coisa incrível de falar, né? Essa nossa geração ela é meio estranha. O PP que jogava no Grêmio, por exemplo, se eu não me engano, ele era conhecido por fazer TwitchCam, jogar CS no computador. Então, que trito ver um jogador do Grêmio jogando, tu podia jogar com ele. Ele tá no Porto, né? E, inclusive, tava muito bem. Só que teve um jogo agora há pouco tempo que eu não lembro se ele perdeu um pênalti, enfim, ele não foi tão bem. E tava às 3 horas da manhã, às 2 horas da madrugada jogando videogame. Cara, a torcida do Porto caiu em cima. Sempre fez isso. Mas ele não tava na rua. sim. O cara não tava bebendo. Mas ele tava jogando videogame de madrugada, não dorme. Sim. Tu entende que as coisas parece que meio que mudaram, mas atrapalha da mesma forma o rendimento. Né? E depois de uma partida de futebol, o dirigente também, né? Mas depois de uma partida de futebol, tu não consegue. Leva muitas horas, assim, uma partida Adrenalina? noturna, então tu vai pegar no sono às vezes 3, 4 horas da manhã, se é uma vitória, fica tão exultante, Eufórico, tão sim. eufórico, né? Então, porque primeiro que foi aquele sofrimento o tempo todo, depois, e na derrota também, os jogadores da mesma forma. Isso acontece muito. Um torcedor também, né? Eu, quando vejo o jogo do Grêmio, eu tenho que dormir no quartinho ali. É verdade. Já fica com 9-2 do lado ali pra se Não. dar taquicardia de madrugada. Me agito, dou chute, um terror. Por isso que eu não acompanho futebol, né? Fico tranquilo. Quando Te faz bem mesmo. Porque olha, quando vocês conversam, eu como doce. nessa nossa história aí, então, que a gente tava falando, 2010 o Inter ganhou a Libertadores, 2011 tu assume como presidente. Sim, Inter ganha o último título internacional, que foi a Recopa. Sim. Depois disso, sem demagogia, assim, podia ter todos os motivos pra fazer, né? Porque, afinal, o ex-presidente do Inter aqui a gente podia, mas sem isso mesmo. A gente até tava conversando com o Rafael antes, né? Quando eu converso com amigos colorados e tal, sempre é dito que, tipo, o Giovanni Luigi foi o último grande presidente do Inter. Tem essa noção, eu acho que é uma convicção da imprensa e tal. Claro que já era um momento que o Inter começou a não ganhar tantos títulos, porque a régua tava lá no alto, né? Pegou uma Mazembe no finalzinho ali. Sim. Pra ti, como é que tu enxerga esse rótulo? Que digamos que trabalhou com o Fernando Carvalho, que ganhou tudo, né? E, entre outros, né? Eu falo ele por ser Sim, mas tinha claro, mais gente. claro. Muito mais gente. Claro. Mas enfim. Pra ti, como que tu enxerga? Mesmo não tendo títulos na tua gestão de expressão, tipo Libertadores e tal, que convenhamos, não é pra qualquer um. Tanto que os únicos do Inter foi o Fernando Carvalho como presidente, né? Claro que tinha toda uma diretiva junto. Mas ser lembrado dessa forma, assim, como o último melhor presidente. Acredito que seja gestão, né? Na verdade, assim, vamos tentar relembrar. Quando eu assumo, o primeiro quadrante, o estádio foi dividido em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, onde eram sociais ali, estava destruído. Não tínhamos as arquibancadas inferiores. Verdade. Depois, quando avançou para o outro quadrante, tinha aquelas lonas pretas. Então a torcida só usava a arquibancada superior, ficava distante do estádio. E aí entra essa questão da dificuldade de jogar com o estádio em ruínas, em obras, e depois jogar fora, inclusive. Os gremistas chamavam do Coliseu, né? Tanto que o Grêmio ganhou um Grenal lá, era o Grenal do Coliseu. Igual com o presidente, os 4 campeonatos gaúchos que eu disputei, eu ganhei. Ganhou, né? Os 4. O primeiro Grenal na Arena da OAS, quem ganhou foi o Inter.
Arena do Oeste. Olha só. Arena... Você aproveitou e devolveu, né? Depois eu vou fazer a pergunta, então, se o Beira-Rio é do Andrade Gutierrez ou do Inter. Mas tá, sigamos. Tu largou do Coliseu, levou. Bom, E então, essa foi uma etapa muito difícil de vencer, né? Tu ter que jogar depois de 2012 sem todo o anel inferior, somente na superior. nossa, perde Uma totalmente. dificuldade para estacionar, dificuldade para ir nos jogos e tal. 2013 nós jogamos o ano inteiro fora, no início no estádio Novo Hamburgo, que era mais perto. Depois todo Caxias. E vamos chegar em 2014. 2014, até o Gauchão, até maio, que o Gauchão era até maio, nós jogamos também em Caxias. Tanto é que a final do Campeonato Gaúcho de O Inter 2014, nós ganhamos de 4-1 do Grêmio lá em Caxias. Depois, o que aconteceu? O estádio foi cedido para a FIFA durante 60 dias, teve a Copa do Mundo e, na verdade, eu como presidente, o estádio a pleno, eu tive de agosto a novembro. Como presidente, eu joguei dentro do Beira-Rio de agosto a novembro. Porque antes o estádio estava em obras, dilacerada na parte inferior, dentro de um cronograma. Então, todas essas coisas, sabe, pesam muito sem contar a questão financeira, porque a renda, né, diminuiu significativamente. Então, foram uma série de questões. E mesmo assim, pelo menos o Campeonato Gaúcho, a gente acabou ganhando e ganhamos a Recopa. E quando eu saio, o Inter termina em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e fica classificado direto para a Libertadores. E a Libertadores de 2015 foi a que quase ganhou, caiu pro Tigres. Exatamente. Bah, aquela ali, se não fosse o Tigres, eu acho que ia ser campeão. Teria um passo bem importante. Né? Então, é isso. Eu acho que é por isso que ele não vai mais nos jogos, que ele deve chegar como todo dono de obra. Não, mas isso aqui ficou torto. Não era assim que estava no projeto. A gente vai ter que fazer um capítulo da obra lá, né? Da reforma, sinteticamente. Assim, tiveram vários embrólios na época da questão da empreiteira que ganhou a concorrência para entregar no prazo. Era uma obra da Copa, então, por si só, né? Acho que deve ter obra da Copa que até hoje não foi ainda finalizada. Sim. Tal do aeromóvel lá, que nem vai ser largar de mão. Não, espera, de repente tem a outra Copa no Brasil ainda, a gente pode tentar. Como é que foram as tuas maiores dificuldades nessa época, tirando a questão financeira e o dentro de campo, digamos assim, para tocar esse projeto? A questão da obra, o que aconteceu? Eu assumo e já tinha então o primeiro quadrante sendo destruído e etc. Não tínhamos mais cada parte da bancada inferior. E vinha uma questão, como que nós íamos enfrentar, com que dinheiro nós íamos fazer um estádio dessa magnitude num curto espaço de tempo? Porque se tu não tem prazo, é que nem na casa da gente, tu troca o piso, aí daqui 2 anos tu troca as janelas, outra vez tu vai indo, tu não tem, né? Mas não, a Copa do Mundo estava ali e estava uma cobrança, existia um contrato assinado do governo brasileiro com a FIFA, com o governo estadual, com o município de Porto Alegre, com o Internacional, que tinha sido escolhido. E a cobrança era grande. E por que foi o Inter escolhido e não a Arena do Grêmio? Na época, eu não me lembro exatamente qual. Eu não me lembro exatamente qual foi o motivo. Eu acho que era não era a questão da logística ali, do entorno. Eu acho que era do entorno, né? Eu acho que eu não estou lembrando, talvez seja porque a facilidade para chegar e sair do Beira-Rio é gigante com as avenidas. E eles aumentaram a Avenida Edivaldo Pereira Pava, que ela na beira do Rio, duplicaram ela. Essa foi, se não me engano, as obras em torno também atrasaram. Eu vi alguma coisa sobre isso. As obras em torno da arena não existem até hoje. E aí o que aconteceu na época, né? Eu tinha contratado o Aode Cunha, que é um grande economista, tinha sido secretário da Fazenda do Estado e até hoje meu amigo, é uma pessoa brilhante, né? Eu não conhecia na época, mas sabia das virtudes dele. Ele foi o primeiro CEO de clube de futebol.
Foi o primeiro Não CEO. existia essa figura, né? Não Até existia, então. ele foi o primeiro. E a gente começou a estudar essa questão, e ele foi a primeira pessoa a me colocar, presidente, como é que nós vamos destinar dinheiro com recurso próprio? Da onde nós vamos tirar? Isso o clube muitas vezes atrasa impostos, atrasa uma série de questões e tal. E ali a gente começou a debater essa questão. E aí eu tive a luz, e aí porque aparece para o grande público que o grande mérito foi meu, porque aparece o presidente. Uhum. Mas na verdade eu sou eternamente agradecido, porque eu vi que o presidente poderia, em qualquer obra, ele não falava que era de Copa do Mundo, poderia constituir uma comissão de obras de até 13 pessoas. E na época eu até... Só bastava o presidente nomeá-los. E na época eu até pedi para André, que era secretário da presidência, uma lista dos conselheiros em ordem alfabética. E ali eu fui vendo. Então, por exemplo, Humberto Busnello, dono da maior construtora do Rio Grande do Sul. Como é que eu não vou convidar ele para fazer parte? O desembargador Aquino era o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, conhecimento jurídico gigante, e fora que encorpava, né, a questão. Dr. Geraldo Tacamino, do Ministério Público de Contas, grande conhecimento jurídico e transparência, né? Ronaldo Bolognese, e assim foi, eu fui colocando, e digo para vocês, as pessoas que estavam próximas sabiam, Maxi Carlomanho, Luiz Anápio Gomes, e tantas, a Diana, que era vice-presidente na época, mas era dessa área da engenharia, da arquitetura também, coloquei na comissão de obras, José Granja, que é um homem de obras também, o João Patrício Herman, que o pai dele foi presidente do clube, um grande vice-presidente também, coloquei na comissão de obras, já era da outra comissão de obras, coloquei ele. E nós debatíamos toda terça-feira como que nós íamos agir, como é que nós íamos fazer. Né? Em nenhum momento eu tive uma postura de dizer o presidente quer que vá por aqui, vá por ali, mas sim discutindo de peito aberto qual era o melhor caminho. Né? E nós tínhamos tempo para isso. E aí se buscou ver se existia a possibilidade de uma parceria privada, de buscar uma parceria, né, de alguém investir e recuperar com o passar do tempo, né, e que tenha potencial para isso. E na época se abriu um edital, se construiu um edital, se abriu, apareceram os interessados. Depois, na época, nós tínhamos que escolher das propostas que vieram qual seria a melhor, a mais vantajosa para o Inter. E eu me lembro que a comissão de obras disse, não vamos nós da comissão de obras escolher, sempre vai, né, poder ter alguma coisa, então vamos contratar uma empresa de auditoria. E aí veio 3 propostas, eu queria ir pela mais barata, né, que era uma boa empresa, não vou lembrar o nome, mas era uma empresa boa, e me lembro como se fosse hoje o Dr. Geraldo Tacamino disse assim, não, tem que ser a Ernest, é a maior do mundo, é nome, é forte, contra essa ninguém. E eu me assustei, eu disse, olha, mas não tenho condições de pagar. Era um valor, eu acho que eram 700 e poucos mil reais para eles fazerem isso. E eu fiquei pensando, aí, bom, vamos para a próxima terça-feira a gente liquida isso, eu fiquei pensando a semana toda, olha, vai ser melhor mesmo, sabe? Vamos pegar essa aí, porque aí não tem, ninguém pode dizer nada. E ela escolheu, fez o estudo, fez a demonstração, por que deveria ser tal construtora. E aí, decidido, né, que a melhor proposta de longe era da Andrade Gutierrez, nós oficializamos e confirmamos para a construtora, então, olha, vocês foram os vencedores, vamos passar então agora para o contrato nos moldes do que estava ali. E aí foi a dificuldade, porque eles não definiam. Aí a dificuldade da execução. Não, a dificuldade de ir para a assinatura do contrato. Eles não queriam, eles não queriam mais assinar o contrato, só que não diziam isso. E nós ficamos embretados. Né? Porque se criou uma situação e os dias passando,
De repente eles queriam deixar passar pra proposta não ser mais válida, algo do tipo? Não, eles viram que depois a gente ficou sabendo que eles viram que tanto é que demitiram o diretor que era aqui no Rio Grande do Sul, e viram que Foi dimensionado errado. E na época até o pessoal fala tanto da Dilma, né? A única coisa que aconteceu é que eu peguei o desembargador Mário Chaves e o conselheiro Silvio Silveira, que eram amigos de juventude, de faculdade, de direito, do Carlos Araújo, que tinha sido Era o ex-marido dela. o ex-marido dela. E aí nós fomos na casa dele, marcamos uma hora e fomos. Ele não me conhecia, mas conhecia esses dois que desde a juventude eram amigos dele. Nós fomos e o único pedido que a gente fez é que a gente não conseguia contato com a consultora mais, não conseguia reunião com a consultora, não havia atendimento. E a gente queria definir, até para chamar o segundo colocado. Sim. Então, vamos chamar o segundo colocado. E o único pedido que foi feito foi que ele falasse, se ele podia falar com a presidenta, pedindo que ela chamasse a construtora, ou mandasse um assessor, um ministro, chamar, e eles definirem, vem cá, vocês têm tanta obra aqui no governo federal, vocês vão fazer ou não, porque aí eles têm, o tempo está passando e tem que fazer a obra. Ia prejudicar o próprio governo por causa Claro. da questão da Copa, E né? ele foi extremamente elegante, falecido, o Dr. Carlos Araújo. Ele ligou na hora, na nossa frente, era final de tarde, assim, ligou 2 vezes, ligou, depois deixou passar uma meia hora, ligou de novo para ela não atendeu, ele disse, olha, ela deve estar num evento, em alguma coisa, mas vai me retornar depois. E a gente foi embora, e a gente nunca soube, ele nunca deu um retorno dizendo, olha, consegui falar com ela, ela vai chamar eles, ou vai mandar algum ministro, um assessor, alguém chamar eles, né? E se passavam as semanas e aquele silêncio, né? A gente fomos numa reunião em São Paulo, foi a Diana na época comigo e foi o Maxi Carlomanho, que foi uma pessoa que ajudou muito, e nos 2 últimos anos ele inclusive foi presidente da Comissão de Obras, os 2 primeiros anos foi o Luiz Anato Gomes. E foi uma reunião que nós somos atendidos por um segundo escalão, propositalmente, não teve avanço na reunião, a gente voltou, já pensando para o jurídico fazer alguma notificação extrajudicial, alguma coisa assim, comunicando, né, que tendo em vista o silêncio, nós então vamos... E aí depois avançou. Aí depois a construtora... a gente começou a conversar com o CEO da construtora e mostrar e etc. E acabou avançando. Nós contratamos um escritório de advocacia extraordinário. Eles contrataram um grande escritório também de advocacia. Eu tenho cópia comigo até hoje. E nós contratamos também a Tosini Freire, que é conhecido no Brasil, se não o maior, o melhor. Eu, quando fui na Tosini Freire a primeira vez... Nem eu contei a história do Tinga, né? O gauchinho chegou lá, só tinha Mercedes e táxi. Eu, quando eu cheguei na Tosini Freire para a reunião em São Paulo, a primeira vez eu cheguei, aqui. Eu olhei para cima do prédio, lá em cima do prédio, todo o prédio, olha, eu não sei se tinha 10, 15 andares, Tosini Freire. A potência desse escritório de advocacia. E tinha também um escritório... representava aqui em Porto Alegre. Então, ali se construiu o contrato, se fez o contrato e se avançou até que foi assinado em 19 ou 20 de março de 2012. Nossa. A obra ficou 9 meses parada. 9 meses parada. E na época veio o ministro aqui, a Copa, para ver as obras. Foi primeiro de manhã lá no outro estádio da Grêmio. Foi lá ver e aquele estádio vinha crescendo e o nosso com a obra parada, eu ia atender ele detalhe. Eu lembro isso aí. Lembra o que eu ia dizer com a obra parada ali. Isso que eu estou resumindo, né? Porque se falava naquele tempo, não se falava, tipo assim, a Arena do Grêmio vai estar pronta. Claro,
Tinha uma pressãozinha assim externa. Sim, teve. Mas se dizia que Porto Alegre ia perder a Copa. Isso, se dizia muito isso. Vamos perder a Copa por causa do Beira-Rio. Eu acho que a pressão E ali... para terminar depois, no final, já com o estádio, era uma festa, cada vez que subia uma pétala daquelas da obra, era uma festa. Quando a obra está praticamente pronta, vem a fofoca das estruturas temporárias. Ah, sim. Milhões e milhões e milhões. Tá? E eram seis estruturas temporárias, que eram em torno do Beira-Rio. E aí foi, que até saiu na capa dos jornais, o estádio estava praticamente pronto. Né? E aí se criou que o Inter, que estava assinado, que o Inter tinha que fazer as estruturas temporárias. Ele era o responsável. Era o responsável pelas estruturas temporárias. E aí foi o que eu disse, não, então pode mandar para outro lado, porque eu queria mesmo estádio. Agora já tá pronto. Agora já dá para mandar para outro lugar, tira de Porto Alegre, manda lá para outro estádio. Eu só queria o estádio pronto, ele está pronto, então faça o que quiser. Eu não vou. E aí depois se criou uma lei e o Internacional não pagou absolutamente nada das estruturas temporárias. Mas se não tivesse feito uma imposição ali, teria que arcar ou dar um jeito. Então sempre teve, quando a gente achou agora vai. Pronto, está chegando a época, vai vir a Copa, o estádio está lindíssimo, né? Sempre teve alguma surpresa e a gente tinha que vencer cada etapa, mas eu sou muito grato, pessoalmente, à Comissão de Obras. Eu sempre repito isso, porque eu não teria... Hoje, por exemplo, o Beira-Rio tem 84 anos, só para dar uma dimensão da grandiosidade. As cadeiras na época, hoje eu não sei se a maioria já está há pouco tempo, né, são 10 anos e meio, foram feitas na Itália. Os telões que tem lá tinha uma especificação da Sony e tal, o caminhão não entrava lá. Outra coisa que eu não sabia, eu estou tentando resumir porque a gente já está... Mas, por exemplo, eu não sei dessa área de obras de engenharia, nós contratamos uma outra empresa de engenharia para fiscalizar o trabalho daquela empresa. Se a mistura do cimento com areia estava na proporção adequada, se o material, os ferros, tudo que foi utilizado lá, tinha uma empresa que cobrava, não era pouco, todo mês. Aí quem pagava era o Inter, né, para fiscalizar permanentemente a obra. Enfrentamos problema com o Ministério Público, porque teve denúncia que os peixes não podiam dormir, e aí parou a obra, né? Então tem muita história até a gente entrar com recursos para vencer, porque a obra tinha que andar, né? E teve um momento que a obra andava 24 horas por dia, com 3.000 pessoas trabalhando nessa obra. Não era impossível, né? Demorou muito nisso. Demorou muito no início. Então, são muitas coisas que eu estou dando pinceladas, né, para as pessoas verem a dimensão de tudo eles que... acham que é chegar de manhã no escritório e dizer hoje vamos ganhar campeonato. A obra de uma casa sempre nos É dá... traumático. Todo mundo que passou ou por uma casa nova ou por reforma, sabe o que é. Imagina algo desse porte tendo prazo. Exato. Quer reforma na tua casa, tu vai fazer, vai indo, vai fazendo, não deu, né? Isso tinha um prazo e era um prazo que tinha um contrato mundial. Era a Copa do Mundo no Brasil. O mundo inteiro estava aguardando, um país de terceiro mundo, enfim. Mas, felizmente... Claro que essa questão que tu falou aí das obras, né? Se contratar a mini arquitetura, né? Obviamente não vai ter tantos problemas assim, mas enfim, só para lembrar os patrocinadores. Uma coisa que eu tenho para te perguntar fica meio fácil assim pro presidente de um time de futebol, já que todo mundo fala, né? É o regime presidencialista, que nem tu disse. Sim. Nesse momento de grande impasse, tu pensou e tipo, eu vou nomear várias pessoas de nome, pessoas técnicas, que vão me auxiliar e vai tirar esse peso de cima de mim e a gente vai fazer um conselho, digamos assim, uma comissão.
Mas nas outras atitudes do presidente, fica muito fácil o presidente... Pô, eu sou o presidente, eu que mando. E aí a caneta é do presidente. Sim. Esse deve ser uma das maiores dificuldades quando tu chega lá. O que tu pensava, assim, pra ti? Tu chegava, dormir de noite, assim, e pensava... Esse pepino aqui todo é meu, é tudo comigo. E a pressão, né? Empresários, jogadores... Imprensa, imprensa, torcedor. pessoas que, de certo, eu quero tirar vantagem. Que deve ser o que mais tem. Como é que era isso pra ti, assim... Eu, na verdade, né, até pelo estatuto do clube, eu tinha vários vice-presidentes que eu nomeei, porque agora mudou, agora tem um conselho de gestão. Na época, tu tinha eleito, era o presidente, o primeiro vice, o segundo vice. Então, esses dois eram eleitos. E os demais, o presidente escolhe, o vice-presidente de futebol, de marketing, de administração, etc. Então, a gente se reunia constantemente, isso sempre, até na gestão do Fernando, a gente se reunia, trocava ideia, conversava sobre os maiores temas, os temas relevantes. Mas, logicamente, é uma coisa assim que hoje, muitos anos para cá, eu venho pensando assim, que não tem um único final de semana de folga. Não tem um final de semana de folga. Não deve ter um segundo de paz, né? Mesmo quando o jogo é aqui, tu imagina, vai ter um jogo domingo no Beira-Rio. No sábado tem treino. Aí tu vai no treino. Domingo tu vai almoçar, geralmente quando é aqui, não é que seja uma obrigação. Eu ia almoçar com a comissão técnica com os jogadores. Já estava presente. E dali tu fica até o aquecimento, o jogo, terminado o jogo, tu fica ali dentro do vestiário, conversando, falando, vendo, né, onde a gente errou, como é que foi bem aqui, ali, as entrevistas, chega tarde, né? O jogo é fora daqui, tu vai chegar na segunda-feira. E se o jogo é quarta, tu vai na terça, e depende, se é no Nordeste, Minas Gerais, tu vai antes, já vai na segunda para jogar. Tu chega aqui na quinta, no final do dia, tem treino na sexta, treino no sábado, concentra, jogo no domingo, tu não tem um único final de semana de folga, é uma loucura. E reuniões. E reuniões. Aí quando os jogadores têm aquele mês de férias, que são 4 finais de semana... É um inferno pro dirigente. Tu tá, porque é o momento que jogador que sai, jogador que chega, quem é que vai subir da base, como é que vai ser a pré-temporada... Orçamento estourando. Orçamento, é uma série de questões que tem que... Antes que eu me esqueça, também gostaria de tocar um assunto que também me deixa assim orgulhoso. Não sei se vocês acompanharam na época. Foi a festa de inauguração do novo Beira. Foi uma festa lindíssima, tem no YouTube, tem uma festa extraordinária. E eu me lembro que a arena do Grêmio foi inaugurada algum tempo antes, eu não lembro se foi 6 meses antes. E custou muito caro, não sei quanto o Grêmio gastou. E na época eu também constituí uma outra comissão, não aí de obras, mas sim para organizar os festejos. Né? E eu dei a linha mestra. A maioria das reuniões eu não participava, mas eu dei uma linha. E aí vieram propostas assim, não, eu vou fazer a festa, mas o Inter não vai gastar um centavo. Mas como? O Inter não vai gastar um centavo. Mas como é que nós vamos cobrar do sócio? Eles vão pagar. E felizmente... Nós fizemos uma festa extraordinária, onde nós contratamos o Edson Herman, das Histórias Incríveis, da Globo, e nós arrecadamos o suficiente para que todo o custo da obra, todo o custo do evento, da festa, dos 2 dias, porque no domingo teve o jogo, né, contra o Penharol, foi com arrecadação feita cobrando ingresso. E nenhum colorado se queixou da cobrança dos ingressos. Foi uma festa assim, inesquecível para mim. Que legal, né? Por incrível que pareça, é diferente quando o presidente de um time é gestor de verdade, né? Tu é administrador de empresa graduado, né? Sim. Que a maioria dos presidentes são advogados. Acredito que... Advogado não sabe administrar.
Então eu posso dizer com propriedade. Não, Não quer dizer, mas é diferente. mas ele pode também se Profissão. acercar de pessoas. Eu, igual, Claro. contratei, além disso, eu contratei o Aoji Cunha, né, que era uma pessoa que tinha uma visão muito maior de mundo, de economia, de negócios. Então, que foi uma pessoa fundamental. Uhum. Fundamental. O Fernando Carvalho mesmo era um grande advogado, mas ele tinha pessoas também que Também, sabiam muito de gestão em volta também dele. eu estava como vice-presidente dele e tantas outras pessoas que ajudaram muito, né? Tu não consegue fazer uma gestão sozinho, isso vale para um governo federal, estadual, municipal, tu precisa ter um grupo de profissionais e também de pessoas que... É para uma empresa pequena, você precisa ter pelo menos um contador Sim. contratado, precisa ter um Claro. contador jurídico. E tipo assim, tu olhando pra trás, assim, e vendo todas essas dificuldades que tu teve na tua gestão. Que eu me lembro que na época você falava disso, né? Pô, pro Luigi caiu tudo que o Fernando Carvalho ali construiu, tipo assim, tinha umas coisas que vinha e tipo, não, deixa pra depois, parece que caía tudo nele. Quando chegou a tua vez, pá, agora eu vou. Ah, toma. Que era muito pepino, né? Tu nunca pensou, tipo assim, pá, eu tive que passar por tudo isso. Deu certo, porque a galera lembra Sim. com uma boa lembrança assim. Nunca pensou e, tipo assim, de repente, num momento melhor, sem esse monte de problema, eu vou voltar a ser presidente do Inter. Eu te digo assim, ó, eu levei muita bagagem minha pro clube de aprendizado, da vida prática e da faculdade. Eu aprendi, eu levei muita coisa pro clube, mas eu também cresci muito como pessoa e como profissional, que eu uso hoje na minha vida, né, um aprendizado que eu tive gigantesco também. Mas eu entendo que há muita gente que pede para me votar. Muita, é uma coisa impressionante, assim, se vocês andarem na rua, se vocês, por exemplo, descerem comigo na rodoviária, assim, que as pessoas passam, vocês andavam, ou no shopping, várias pessoas. Em momentos de crise, certo mais ainda. Mas o que eu sempre digo, quantos milhões de colorados existem? Dizem que somando em todos os países e tudo, aí de 10 a 12 milhões, assim como tem de gremistas também. Tu tem que dar oportunidade para outros. Né? Então é o momento, assim como o Fernando não vai voltar, como eu não vou voltar, a gente fica orgulhoso das pessoas lembrarem dessa forma da gente, mas tem que dar oportunidade para outras pessoas. O clube precisa formar mais dirigentes, outros dirigentes. Tem que ir formando outras pessoas, outros conselheiros também, oxigenar o conselho, renovar o conselho, dar oportunidades para outras pessoas poderem contribuir para o. Então eu penso dessa forma. Foi um momento que a gente praticamente se doa para o clube. É um momento, como eu falei, não tem nenhum fim de semana, fica envolvido e eu tinha a minha atividade profissional. Tinha minha vida. Sim, porque tu não era remunerado. Não era remunerado. Então eu tinha minha atividade profissional, né? Felizmente a empresa me liberava, né? Porque entendia que era importante isso, né? Para mim e para todos, e acabou também sendo para a empresa, porque é uma pessoa que representa, né, a empresa. Então é isso, mas eu respondendo a tua pergunta, eu digo, é importante dar oportunidade para que outras pessoas, né, e a formação de outros dirigentes, não é só o presidente, que se formem outros dirigentes. Hoje nós estamos tendo tantas novidades, a SAF, que é uma coisa que vem se discutindo, teve agora o assunto das debêntures lá no clube, então são assuntos que polêmicos e que precisam ser discutidos de peito aberto. A questão das debêntures, eu não sei se o Rafael chegou a pesquisar. Não. É uma coisa mais técnica ali, mas foi bem discutido e eu olhando de fora, obviamente, não sei se não teve uma questão muito politizada no meio desse debate, né? Eu na verdade, eu vou dizer qual foi o meu posicionamento. Entre os prós e contras. Eu não sou contrário, eu pessoalmente, eu voto contra da maneira que foi apresentada. Inclusive eu liguei para o presidente antes atual e disse para ele a minha maneira de pensar. As debêntures como um todo,
tu arrecada um valor e tu paga menos do que o mercado, que está com a taxa altíssima, Rafael. Talvez com previsão até de aumentar. E de aumentar. No entanto, teria que ter contrapartidas, porque se tu continuar gastando mais do que tu arrecada, não tem debêntures. O Inter, por exemplo, pegou um valor da venda dos direitos de televisão por 50 anos, né? E esse valor foi. Pega as debêntures. Então, se tivesse uma contrapartida, um comprometimento da gestão, que faremos isso, no entanto, nós vamos reduzir os custos, vamos buscar novas receitas, aumentar o faturamento. Tem que ter um plano de ação junto. Junto, até seria favorável. Mas, felizmente, o Inter vendeu o Gabriel Carvalho, arrecadou 100 milhões, fez um contrato, agora renovou o contrato com a Adidas por mais 5 anos. E parece que tem, agora venderam também o Rômulo, né? Venderam o Rômulo por 5 milhões de dólares, aí são 20 e tantos milhões de reais. Então é isso. Mas eu sempre digo, administrar a casa da gente. O Inter, o governo e tal, não precisa fazer equação de segundo grau, nem terceiro grau, nem para escudo, nem isso, nada disso. É conta de mais e menos. É débito e crédito. Tu não pode gastar mais do que está arrecadado, mas isso vale para tua casa. Isso vale para tua empresa. Isso vale para o Inter, vale para qualquer lugar. É débito e crédito. Mas não tem 10 milhões de pessoas no teu ouvido te pressionando para ganhar título. Mas aí... Faz parte do peso do presidente. Essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade. Por isso que o Inter foi 10 anos, por 10 anos seguidos, isso saiu no Globo Esporte, saiu em vários canais aí, foi o clube que mais arrecadou com venda de jogadores das categorias de base. Clube formador. Então, os clubes aqui do Sul, eles precisam ter um diferencial. Se nós temos clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, que a Globo Botafogo paga muito mais. Não, agora não é por isso. Botafogo não é por causa da Globo. Paga muito mais, porque tem um interesse maior, que as pessoas vão ter mais, milhares de pessoas mais vendo um jogo do Corinthians na televisão do Flamengo do que do Grêmio, do Inter, que são clubes aqui do Sul, do interior do Brasil. Né? Então, o televisionamento paga mais, tu arrecada menos. Então, tu tem que buscar alternativas de arrecadar, e é isso que o Inter fez ao longo de muitos anos e até hoje vem fazendo, tanto é que o Gabriel Carvalho foi vendido há pouco tempo atrás, é justamente formar jogadores. É que nem, mal comparando, o plantador de soja. Eu colhi uma safra extraordinária aí, não sei quantos mil hectares esse ano. Tá, mas o ano que vem tu não vai fazer nada, novamente tu vai plantar e vai colher. E assim por diante. E jogador é a mesma coisa. Eu tive uma safra, eu tenho que ter outra safra, eu tenho que ir formando outros jogadores. É por isso que é importantíssimo ter profissionais de alto nível também nas categorias de base, porque tem que estar sempre formando atletas, como eu falei antes, para que deem um resultado esportivo dentro de campo e depois eles deem um resultado financeiro. Um dos treinadores da época do Fernando Carvalho lá mesmo era o Lisca, né? Entre tantos outros. Aí tu vê só, o cara tinha tanto potencial que depois... Falando em... Guto Ferreira e tantos outros. Em formar base, eu estava vendo, acho que numa entrevista, e foi também na tua gestão, né? Que o Inter adquiriu uma área nova, acho que 70 hectares, né? Sim, em Guaíba, quem está no Beira-Rio, olhando para o rio, o outro lado do rio, o terreno que está do outro lado do rio, que era onde ia ser a Ford, que se ventilou na época que ia ser a Ford. A gente tratou com o governo do estado durante vários anos, isso já vinha antes da minha gestão, e se conseguiu aquela área, eu acho que são 96 hectares. Claro que boa parte dessa área, ela não tem área de preservação ambiental, tem outra que é perto do rio, etc. Mas o Inter não precisava... 10 hectares atende perfeitamente. Esse é um outro desafio, né? Que a gente tenha um centro de treinamentos, seja rio, seja no lugar, para
porque é a tua fábrica. Exato. Ali é a tua indústria. Tem que ter uma estrutura muito forte, muito importante. E hoje nós temos clubes no Brasil que estão com centro de treinamento muito bons. Primeiro mundo, né? Só que é difícil o investimento, né? É difícil. Porque o time de futebol já é difícil, mas tem a venda muito fácil da imagem e tal, mas lá na base não tem isso. O clube tem que botar dinheiro no bolso. É difícil. Né? Pra não roubar mais tempo, né? Porque a conversa tá boa. A gente tinha uma pauta pra tratar também, eu acho. Não, né? pois é, mas além do futebol, né? Só pra gente abordar um Sim. pouquinho, até porque é um assunto Sim. recente. Tu passou por outra grande dificuldade agora na carreira frente à Vepo ali, que foi a enchente, né? Que Sim. atingiu a rodoviária com tudo. Exatamente. Nós tínhamos sido afetados em 2020 pela pandemia. Todo mundo foi, só que viagens por ônibus, né? As empresas de aéreas, as empresas de ônibus, rodoviárias, aeroportos, foram no mundo inteiro extremamente, porque as pessoas não saíam de casa, as pessoas não viajavam. Exato. Então, foi um momento muito difícil e muito longo, muito demorado. E quando a gente dá uma respirada, melhora no início de 2024, né, dia 13 de maio, a enchente atinge fortemente a gente. E a água vinha aqui pela cintura, né? Não fui quando estava enchente, mas depois quando a gente voltou, estava tudo ali. E se perdeu tudo, a parte de baixo aqui, se perdeu absolutamente tudo. Nós tínhamos que dar opção para as pessoas viajar, porque tinha muita gente querendo se mandar daqui de qualquer jeito. Pessoas que têm imóvel na praia, hoje tem muita gente na capital que é proveniente do interior do estado. Tem parentes no interior que queriam ir. E a gente conseguiu, 5 dias depois, o terminal da Antônio de Carvalho, num trabalho conjunto do governo do estado, Dair, empresas de ônibus, e nós buscando uma alternativa, a prefeitura, e aí fomos para o terminal do Antônio de Carvalho, lá no fim da Ipiranga, da Gonçalves. Ficamos um bom tempo lá. E depois, quando a água baixou, nós tínhamos que estar atendendo lá. E recuperando ali. Recuperando. Mais uma reforma pra ti, daí. Mais um trabalho importante aí que foi feito de várias mãos. Tanto é que vocês vejam, nós voltamos para a rodoviária dia 7 de junho, 4 dias depois, numa parte diminuta do terminal. E o Transurb, agora na véspera do Natal, que ele chegou na estação ali da rodoviária, que é a última. E é impressionante como o trem abastece a rodoviária. Incrível, né? Somos muito dependentes, sabe? E as pessoas que chegam do interior, todo mundo que mora ali de Canoas, daqui em diante até Novo Hamburgo, que o trem vai, também são dependentes. É um canal de... Nosso caminho foi pra DPM, né? Chegava, pegava o trem, descia na farrapa e ia pra DPM. Não, a rodoviária de nós, interior, não tem, né? Faz parte da vida de todo mundo, de um Eu período. me lembro que depois da enchente, assim, nós já estávamos superando ali, um mês mais ou menos, o governador foi muito bom. O governador foi, o doutor Eduardo Leite, foi o Gabriel Souza, vice-governador, secretário de transportes também, Júlio Costela, diretores do Dair, e todos falando, o governador é de Pelotas, né? E ele disse que na memória dele, e aí todos repetiram o que ele estava contando para nós, uma memória afetiva das vezes que ele vinha de Pelotas desde jovem, ou para estudar, ou por algum motivo aqui. E aí o Gabriel Souza, que é de Tramandaí, também lembrou que ele fazia isso, e aí foi... Todo mundo tem alguma história, Passa por ali, literalmente. alguma lembrança, né, de algum motivo, ou porque veio com a avó para passear no shopping, ou porque veio com alguém, né, alguma vez usou a rodoviária ao longo do tempo, e tem um sentimento, né? Tem uma coisa... Mas felizmente também vencemos essa etapa, estamos operando a
terreno. E é isso, são desafios que aparecem e que a gente tem que estar pronto. E muitas vezes a gente não está pronto, Não, tem que buscar soluções. Ali não era. Inimaginável. Essa- A gente falava essa da foi a enchente do- de 41, né? Aham. Todo mundo falava uma coisa. Ali em Triunfo tem inclusive ainda o marco da enchente de 41 e esse ano superou ali. E foi a enchente da água, nunca chegou aqui, né? O que nós mais ouvimos as pessoas dizer é: tá, mas nunca chegou aqui, nunca chegou aqui. Por isso que, infelizmente, pegou tanta gente surpresa, né? Exato. Porque, tipo, não, é impossível. Que nem nós conversávamos antes do programa ali, né? Nunca tinha chegado ali. Bom, mas nunca tinha chegado em lugar nenhum. Eu não vou ficar esperando. Então, realmente foi... E eu me recordo que tem uma loja do Inter lá também, né? Tem. A loja lá. E já estão operando de novo. Também estão operando lá. Essa, aliás, foi a primeira loja oficial do Inter. Foi fundada em 1997. Parque, né? E é isso. Foi o, Frente. foi o ano que o Inter quase foi campeão brasileiro, o Celso Roth. Exatamente. Chegou em terceiro lugar. Uma campanha extraordinária. Foi em segundo lugar. Não, Foi em terceiro. eu acho que é Vasco, detalhe, Palmeiras e Inter, não? Exatamente isso. Né? E foi o Grenal do Fabiano Cachaça. Foi. 5-2. Esse ano me marcou. Darley expulso, se eu não me engano. Murilo Não, entrou. e o Campeonato Gaúcho também a gente ganhou 1-0 com o gol do... Isso aí, verdade. Aham. 97, a gente marcou 8 anos de idade ali. Sim, mas é que eu acompanho futebol, acho, desde os 5. Mas esse que é amor, hein? Não, ele deve ser pesquisador, eu já vi que ele Não, deve... Não, tinha tempo mesmo. com 8 anos era escola e futebol. Depois de adulto que aí o tempo acabou. Aí ficou só na memória. Mas futebol é uma coisa que mesmo que a gente não tenha tempo, mas vira e mexe é memória afetiva também, Eu né? lembro o que, também. que o Marcos Schwenk falou quando esteve aqui no programa. Que a tua memória é quando tu tem uma carga emotiva junto. E coisas que tu não tem carga emotiva, tu deleta. Sim, mas eu recordo várias coisas eu tenho uma péssima memória, mas aí tem coisas que quando tá conversando comigo eu lembro da temporada. Então eu sempre associo. Pra ti deve ser a mesma coisa dentro do futebol. E tu lembra, bom, em 94, eu lembro desse ano porque foi o que aconteceu alguma coisa com o Inter. Sim. Eu levo muito com o Grêmio. Sim. Então eu costumo ter uma memória por causa disso, assim, das faixas, né? Então isso é interessante. Sem dúvida. Como eu sou péssimo de memória, ainda bom. Ainda bem que eu gosto de futebol. Então, pessoal, acho que é isso, né? Já conversamos algumas Nossa, horas. o Giovanni já não aguenta mais. Puxa vida. Pessoal, agradecer a audiência de vocês, agradecer a presença do Giovanni, e como eu falei, como eu sou um cara que não acompanha futebol, eu nem sabia quem era Giovanni quando eu conheci como o Giovanni, que é companheiro de uma amiga minha, e uma pessoa sensacional, depois de um tempo que eu fui descobrir. Mas eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, eu tenho participado... eu não sou muito de dar entrevistas e tal, mas eu tinha esse pedido de vocês já fazia um tempo e para mim Ninguém vai assistir esse é uma alegria ter participado aqui. Tenho certeza que vai ter uma repercussão grande. Parabéns para vocês pela coragem, né? Porque vocês têm a atividade de vocês profissional, né? Então, buscando, né, um espaço, e eu quero aqui desejar para vocês todo o sucesso que já tem, mas que cada vez seja maior. E contem comigo, vocês agora têm meu celular, têm meu contato, tudo que eu puder fazer para ajudar, e você, a partir de agora, é torcedor do programa. Também tenho que agradecer a tua presença, dizer que é um orgulho muito grande para nós, né? Para mim também, de receber aqui na minha casa um ex-presidente de time de futebol, e é sempre bom conversar com alguém que tem uma bagagem tão grande assim, tão rica. Isso eu acho que enriquece a gente como ser humano também, né? Sem falar só da questão de futebol, mas é muito bom. Porque assim, realmente, quem teve a oportunidade de conhecer o Giovanni na vida privada, assim, né? Não é que eu vejo ele toda semana, mas já tive a oportunidade de ver
Ah, uma pessoa fora de série. Uma pessoa assim, ó. O que vocês veem na mídia é 10 vezes melhor. Obrigado. Fora de obrigado. série mesmo. Então a gente também, a partir de agora, vai torcer pro Eu Giovanni. Obrigado. Isso aí. Ainda bem que ele não vai voltar a ser presidente do Inter, senão eu tenho que torcer pro Inter. A gente tem que torcer contra. Então tá, pessoal. Tá, pessoal. Um Muito abraço obrigado, aí. boa noite. Até a próxima. Boa noite.